Vamos falar do cinema. O cinema para mim é uma coisa que está entranhado na minha vida. O meu pai tinha fazenda, mas eu gostava de trabalhar para eu ter o meu dinheiro para ir para o cinema. Eu ia com colegas assistir. Eu nasci em frente ao cinema, nasci na Ribeira, cinema Itapajipe, onde a sorveteria da Ribeira nasceu dentro do cinema Itapajipe. Quando não tinha filme que eu queria no Itapajipe, eu vinha para o cinema Jandaia, porque tinha um seriado de Erofim, Os Três Mosqueteiros, Jesse James, entende? Aí eu vinha, e não passava direto o filme. Cada domingo passava uma parte, então era um seriado, e a gente vinha. Às vezes eu vinha com um colega, ele não tinha dinheiro, e o meu dinheiro só dava a minha entrada, eu disse, não tem nada não, a gente vai para geral. Aí eu comprava geral, que dava para mim e para ele. Assistia o filme, e o contrário. O ator batia com a mão direita e eu via lá por trás com a mão esquerda, porque você via por trás da tela. Os dois cinemas que tinha geral eram o cinema Itapajipe e o cinema Jandaia. O cinema faz parte da minha vida. O meu dia a dia, de 1958 para cá, foi só cinema. Não fiz uma outra coisa a não ser ligado à sétima arte. Por exemplo, aqui eu estou sentado em uma sala onde tem uma tradição famosa, que é a sala de Valdo da Silveira. Foi o cara pioneiro, posso dizer, dentro do cinema baiano. Era um cineclube, era um doutor que escolheu o cineclube como lazer dele. E vários cineastas, como Glauber Rocha, Roberto Pires, Oscar Santana, Braga Neto, Sunny Film, todas essas pessoas participavam do cineclube, lá no clube de engenharia, com o Dr. Valdo da Silveira. Inclusive eu, Guido Araújo, José Teles, toda essa geração do passado, muita coisa a gente aprendeu vendo os filmes que o Valdo da Silveira trazia. Na época, era uma época muito complicada. E teve na época da ditadura, eu assisti filme russo, assisti filme de tudo quanto é lugar. A gente tinha acesso a isso, a mudança do filme de outro país a não ser aqueles filmes americanos. Que missão feliz essa de falar de Roque Araújo, porque a gente aqui na Bahia, que está envolvido na área, que faz o audiovisual, que faz cinema, bebe na fonte do Roque Araújo, de suas histórias, de sua memória, sua preservação do cinema baiano. Quando eu comecei no cinema, quem me deu a primeira mão, eu acho que foi o Roque Araújo. Eu acho não, com certeza foi ele. Mas a concepção toda é exatamente isso. Preservar a memória do cinema nacional, do cinema baiano, é fundamental para que as pessoas entendam, né, que o cinema não mudou. O que mudou foram as mídias, as câmeras, os iluminadores, essas coisas. Não mudou. Eu vejo fundamental a preservação da memória audiovisual através do Instituto Roque Araújo, porque ali você tem o quê? Uma história concreta de realização do cinema, não só no Brasil, na Bahia e no mundo. Dá uma olhada aqui. Não estou vendo nada. Repare bem. Tá me conhecendo? Estou estranhando. Não estranhe, não. Vá com Deus! Vocês me perguntaram qual filme que mais eu gostei. Rapaz, é complicado, sabe? Porque há 20 anos atrás eu parei de contar os filmes. Cheguei a 180 e eu parei. E continuo fazendo. Só que cada filme é uma coisa. Cada filme você tem uma coisinha mais que você gosta e outra que você gosta menos. Mas em termos de quando eu comecei, porque na minha época não existia os equipamentos que nós temos hoje, e fazíamos um filme com efeito. Tínhamos um diretor, Roberto Pires, que para fazer Redenção, ele fabricou uma lente olho de boi
na ótica do pai dele, ali junto da igreja de São Bento, para filmar em cinemascope quando ainda não existia o cinemascope. Ele fez a fusão da lente, deformou a imagem, né? Aumentou lateralmente. Então, ele que foi um dos pioneiros do cinemascope, Roberto Pires, era um artesão. E em Tocaia no Asfalto, eu acho que foi o efeito mais marcante que está até hoje no cinema nacional, que é o tiro em Zé Coió. Você vê o revólver apontando na testa, a bala saindo e o sangue descendo. Uma maquiagem perfeita. Aquilo a gente fez simultaneamente, foi na hora, entendeu? Você vê, pá! Aquilo, a gente passou um fio de nalho de uma coluna para outra no Teatro Castro Alves, um maquiador, Toninho, um rapaz de São Paulo, jovem, fez uma maquiagem aumentando a testa de Zé Coió, botou sangueirinho, passou um fio de nalho, uma cápsula, e na hora que a Gilda aperta o gatilho, Orlando Senna é quem puxa o nalho e você vê o sangue descer. Aquilo foi feito simultaneamente na hora. Então, é um filme que tem uma complicação legal e tem um efeito muito bom. Então, esses são os pontos que eu marco no filme mais complicado, mais difícil de fazer por isso, porque a gente usa os efeitos imediatamente. São cenas difíceis, o medo dela cair debaixo do trem, tudo isso. Então, cada filme tem uma complicação. Aquela de Zé Coió manda os caras saltar do caminhão em velocidade, aquilo a gente fez na Estrada Velha de Campinas. São cenas complicadas. Agora, quem se salvar, melhor. E quem quiser ficar, vai morrer a bala. Vamos! Pula! Pula! Vamos, pula, minha gente, senão a bichinha aqui vai cantar. Pule não, Rufino. Ele não tem coragem de atirar. Não tem coragem? Toma lá! Cada filme ele tem uma história, no modo em que ele foi feito, e a situação é essa. Quem faz sétima arte, eu digo a todos os meus amigos, colegas que querem fazer cinema, que o cinema você não pode dizer para o outro, para o diretor, isso aqui não dá para fazer. O cinema você tem que arrumar jeito de fazer aquela cena. Cinema não tem, isso não dá. Tem que arrumar jeito de fazer. Por isso é considerado a sétima arte. O rock também tem essa ponderação sobre como se fazer, de que forma fazer e como esse fazer influencia na linguagem. No filme, a fotografia é tudo. A imagem é que você segura o espectador, entendeu? Pode o diretor não ser bom, mas se você tem um bom câmera, um bom diretor de fotografia, o filme ele segura. Não seguir o que a câmera quer te dar. Você fazer a câmera ouvir você, fazer o que você quer com ela, não ela fazer com você. Então a fotografia é isso, você tem que saber trabalhar com ela. Tá no tabuleiro, que tu te gostou, tá no tabuleiro. E o bolo cheirou, tá no tabuleiro. O amor de Maria, quem pode comprar? Quem pode comprar? Quem pode comprar? E a grande feira, para quem não tem conhecimento, 75% do filme foi feito dentro do Teatro Castro Alves. E na Feira de Água de Menino foi feito só as partes externas, porque o Roberto construiu o cenário, as barracas dentro do teatro, Cabaré de Zazá foi dentro do Teatro Castro Alves, entendeu? O sindicato, todas essas cenas internas foi feita dentro do Teatro Castro Alves. A grande feira, Pagador de Promessa, uma grande parte foi feita dentro do Teatro Castro Alves, Letur por Letur, do Jacques, Tocar no Asfalto, próprio Barravento.
Então o Teatro Castro Alves foi um celeiro do cinema baiano na década de 50 a 64. Falar da obra do audiovisual de Roque também é uma grande responsabilidade, porque ele tem 2 filmes que são também referência, assim, que inescapáveis, assim, para quem estuda cinema, para quem faz cinema, para quem se interessa por cinema, principalmente cinema que se faz na Bahia. E A Idade da Terra era um filme que o Glauber queria mostrar a caminhada de Cristo dos 11 anos aos 33 anos. Ele não queria um Cristo no sofrimento na cruz. Ele queria mostrar Cristo dos 11 aos 33 sem sacrifício. Então o que foi ele que fez? Ele mostrou Cristo índio, Cristo negro, Cristo pedreiro, Cristo imperador, Cristo turista, Cristo pescador, toda essa caminhada. Só que o filme, depois de pronto, ele ficou com 4 horas e meia. Aí ele discutiu com a Embrafilme. E um dos objetivos maiores, que levou mais esse conflito entre Glauber e a Embrafilme, é que o Glauber não queria letreiro no filme e não queria numeração de rolo. Para ele, o projecionista no cinema, o rolo que ele colocasse na máquina seria o primeiro. Isso gerou uma polêmica muito grande com o Roberto Cristo. O nome dos atores, ele queria nos fotos de cena, na porta do cartaz, na porta do cinema, não no letreiro. Ele queria fazer um filme completamente diferente. E aí, ele se retou, picotou o filme, e quando ele ia para o Festival de Veneza, ele me chamou e disse: toma, Roque, pega esse material daqui, eu não quero ver nada mais negativo, copião, dá sumiço isso aqui. Venda para uma fábrica de vassoura que tem na Ilha do Governador e adquire um dinheiro para você. Se não quiser vender para a fábrica de vassoura, derreta, tira as pratas, faça um colar para minha mãe, o resto é seu. Eu não fiz isso, eu guardei todo aquele material e fiz esse filme que está passando hoje aí, que chama No Tempo de Glauber. Eu mostro ele dirigindo o próprio filme. E mostro atores que foi contratado para a Idade da Terra que não apareceu no primeiro episódio. Tem Parrazar, por acaso, Geisel, Ney Braga e Simonsen consideraram de prioridade nacional, assinando decretos que estimulam o desenvolvimento dos recursos financeiros e ampliam as possibilidades culturais do cinema brasileiro. Então, justamente nesse dia, quando a equipe levantou no maior bom humor, dia em que telegrafamos ao presidente e aos 2 ministros, manifestando nossa congratulação por um ato de maior importância política, cultural e econômica para o Brasil, que é levar o cinema à categoria de indústria cultural, nesse mesmo dia em que eu disse aqui... É um privilégio imenso, né? Nesse momento aqui, nesse espaço do Museu Roque Araújo, poder falar algo sobre ele, né? O empenho dele, a luta dele com relação a implantar em Cachoeira, né, toda essa parafernália com relação ao cinema. Ele cuida ele agora está cuidando de uma seara muito importante para a gente e que a gente tende a esquecer, que é a preservação e memória do cinema. Então ele está fazendo esse acervo, ele fez esse acervo de equipamentos, de filmes e de fragmentos do cinema baiano e nacional, que é de fundamental importância, assim, é uma instância quase primordial assim, para a gente. E está lá em Cachoeira, que também é um lugar que é como se fosse o berço de várias coisas para a Bahia, assim. Esse é o prédio que é do Instituto. E por enquanto eu não pude ainda ocupar, e eu estou ocupando aquele outro prédio. Foi me cedido pelo 1 ano e meio, eu podendo renovar. Então aqui é onde eu vou dar os cursos. E lá fica só como exposição. Por que Cachoeira? Porque eu tentei um prédio em Salvador e não consegui. Essa é a rua 7 de Setembro, aqui é a Praça da Liberdade, entendeu? E aqui em frente ao cinema, e o Instituto está 4 casas ao lado do cinema. Vocês podem entrar para verificar o que tem aqui dentro.